uma parada que dá pra ver nos seus negócios, nos seus estabelecimentos, que é essa relação com o centro de São Paulo, né? Então a gente olha o Bar dos Arcos, o Rolim, o Joia, Yacht, Lions, e agora o Formosa, que fica no Anhangabaú, né? Aliás, um lugar animal ali no Anhangabaú, que é um lugar que eu sempre passei, sempre olhei e falei, o que é aqui? É sinistro, ó. E agora vai ser um bar animal. E parando pra pesquisar aqui, eu fui atrás de uma parada que, assim... Quantos projetos a gente já teve procurando salvar o centro, né? A gente teve pelo menos 4 grandes projetos feitos pela prefeitura que tentaram, entre aspas, revitalizar o centro, só desde os anos 90. Por que a gente tem essa visão de que o centro ele precisa ser salvo? Por que o centro ele não... A gente tá nessa briga eterna do que está acontecendo no centro. E o centro, velho, na verdade, ele é o reflexo perfeito do estado do Brasil. Se a gente tem um país que tem muita desigualdade social, essa desigualdade social vai ser refletida no centro. As pessoas não vão pra rua, ou as pessoas não ficam em situação de calçada porque a economia tá bem, ou porque elas têm esperança. Uma pessoa que vai pro crack, ela não vai porque ela de repente começou no álcool, depois foi pra maconha, depois foi pra cocaína e acabou no crack. Ela vai porque não tem mais nenhum tipo de esperança. Crack é uma droga de gente que já não tem mais esperança, que a única coisa que precisa é escapar da realidade em que ela se encontra. E ela começa um processo de ficar animalizada. Então ela começa a ser bestializada e começa a literalmente se transformar em uma coisa. Pelo olhar do outro, obviamente, né? Então, você vai pro centro, a epidemia que a gente tem de crack não é uma epidemia de saúde, de segurança, é uma epidemia de saúde que reflete o estado do Brasil. Então, não tem jeito. Eu sou do centro, né? Eu frequento o centro porque minha mãe e meu avô vendiam bala de coco, empanada no centro. Então, eu conheço o centro de São Paulo como se fosse meu território. Eu conheço o cheiro das ruas, eu conheço os becos, E eu não acho que... Eu não quero um centro limpinho. Eu não quero um centro higiênico. Eu não quero um centro pasteurizado. É o que é. Essa confusão, essa beleza, é o que a gente consegue fazer enquanto sociedade. Entendeu? Então, óbvio que tem políticas públicas que melhorariam. Por exemplo, uma coisa que eu fico batendo muito nessa tecla. Não adianta querer melhorar o centro se não colocar banheiro público, cara. Essa é uma coisa que eu não consigo entender. A gente não tem isso no Brasil, né? Isso é não, maluco, cara, é uma coisa de maluco. Como que você tem uma população de, sei lá, 3 mil, 5 mil pessoas vivendo ali no entorno da Praça da Sé e do Teatro Municipal? Essas pessoas urinam e defecam onde? Vai me dizer que o boteco deixa essas pessoas entrarem? Onde que elas estão fazendo isso? Elas estão fazendo na rua, como animais. Então, quando a gente não tem uma política pública de banheiro público, como você tem no Japão, como você tem nas grandes capitais, você animaliza essas pessoas. Você coloca elas em estado de bestas. Entendeu? Então, não tem como falar, vamos melhorar o centro, se você não consegue, pelo menos, ter banheiro público, mano. Entendeu? Se você não tem uma situação em que você tire essas pessoas do desespero existencial em que elas se encontram. Crack é reflexo de desespero existencial. Essas pessoas perderam tudo. Elas não têm mais... Não vou falar que elas vivem de pequenos furtos ou vivem de comércio de esculturinhas ou de mendicância. Comem restos de comida. Vivem numa comunidade super fechada, dividindo pedra. E tentam escapar o tempo inteiro. Como que eu posso julgar essas pessoas? Se eu tivesse nessa situação, sem familiar, esquecido, passando frio, tu também não ia fumar pedra o dia inteiro? Porque eu iria. Entendeu? Eu acho muito falta de empatia, assim, essas pessoas acharem que a gente vai limpar o centro. Antes de continuar esse corte, gostaria de pedir para você deixar o seu like, que fortalece muito a gente, e pedir para você se inscrever nesse canal aqui. Esse é o nosso novo canal de cortes do podcast do Edson Castro, então eu preciso que você ajude a gente. Cada inscrito importa. Então aperta o botão de se inscrever. E quero avisar que meu novo livro, Tudo que Seus Pais Não Te Ensinaram, Mas Você Deveria Saber, já está à venda
lá na Amazon e nas principais livrarias do país. E no sábado, dia 16 de agosto de 2025, teremos uma tarde de autógrafos às 11 da manhã, às 2 da tarde, na Livraria Martins Fontes, lá na Avenida Paulista. Vou deixar o endereço na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, clica pra comprar o livro e cola lá na Paulista pra conseguir o seu autógrafo comigo. A gente também tem uma dicotomia que eu vejo do centro, que é assim, ao mesmo passo que a gente tem um monte de prédio abandonado, um monte de prédio decaído, que a gente tem visto nos últimos anos devedor deteriorando. de IPTU. Absurdo a política de IPTU. A gente tem visto agora uma especulação imobiliária, com essas novas reformas que a gente tem tido no centro. E ao mesmo passo também a gente tem um lugar que tem um comércio popular muito grande, porque você tem região da 25 de Março, região do Bom Retiro, você tem a região da República, e você também agora tem estabelecimentos de grande luxo no centro, né, ou de grande referência. Então você tem Casa do Porco, você tem o próprio Bar dos Arcos, vai ter o Formosa. Então a gente, ao mesmo passo que a gente tem o lugar onde você vai para comprar bijuteria, tu tem um restaurante Michelin a 500 metros, né? Então, o centro, ele tá nesse momento que ele é um... Eu converso muito com minha noiva, que a gente gosta muito do centro, eu sou apaixonado pelo centro também. Eu gosto de falar que o centro, ele tá num empurra do que ele quer ser, né? Ele é sempre, tipo assim... Mas ele é tudo. Ele é muito louco, essa dicotomia. Mas ele é né? tudo. Ele é o reflexo do Brasil inteiro. É o Brasil inteiro que comporta. É a periferia que vem trabalhar no centro, é a classe média que sai... são... os executivos dessas empresas de pequeno porte, médio porte que estão ali no centro. São os burocratas que trabalham na prefeitura e que agora vão trabalhar no governo do estado. São os juízes, os advogados. O fórum que tem ali. O fórum. Essa é o reflexo. São Paulo é muito grande para você conseguir. São Paulo não é uma cidade, né? São Paulo é um país. Né? Tem o PIB de muitos países aqui da América Latina. Então, São Paulo não é uma cidade, não dá para conceber São Paulo. A Zona Norte é uma cidade, a Zona Sul, a Zona Leste, cada zona em si é um território maior que muita cidade, que alguns países europeus até. Então, para mim, o centro é aquilo que a gente consegue entender sobre São Paulo. É onde dá para chegar, é o que consegue ser apreendido. O centro, para mim, reflete o que é possível de São Paulo. Entendeu? Essa história que começa... São Paulo é uma invenção, velho. São Paulo começou com o municipal, em 1911. São Paulo tem 100 e poucos anos. Se você for parar para pensar, essa megalópole tem 100 e poucos anos. Era um pátio de colégio, um monte de fazenda, né? Um monte de chácara. Entendeu? Então, é uma cidade que foi inventada, uma metástase que explodiu em 100 anos. De uma maneira completamente desordenada, privilegiando o carro, em detrimento de transporte público, com uma rede de metrô capenga. É uma cidade absurda e muito interessante por um outro lado. E eu acho que o centro, esse centro onde começa essa gênese dessa metástase, ele ainda tem ali dentro os elementos que fazem a gente tentar compreender São Paulo, que é uma cidade incompreensível. Porque a galera tem que conviver, né? Porque eu detesto esse papo, o centro tá abandonado. Porque acho que é tipo de pessoas que nunca foram ao centro. Exatamente. Porque se você andar numa rua direita da vida, você vai ver que a gente falou, tem o pessoal do fórum, você vai ter o pessoal da Bolsa de Valores, você vai ter o pessoal que trabalha nos mercados populares, você vai ter o pessoal que vai aos mercados populares, você vê o pessoal que vai a turismo. Então, abandonado não está. Talvez Nunca esteja abandonado de cuidado. Mas ele está habitado, né? Aí também tem uma outra coisa. A maneira como o centro se reflete em termos de zeladoria e tudo mais, reflete também muito na popularidade do prefeito. Então, a partir do momento que você começa a ver o centro abandonado, a prefeitura começa a ser criticada por conta disso. Então, você percebe que nos últimos anos, o centro agora, cara, tem policiamento a cada esquina. Você tem um excesso de policiamento também. Às vezes eu olho e falo, caraca, tem muita viatura. Eu fui no Anhangabaú, tava bizarro de polícia. É bizarro de polícia, entendeu? Às vezes, acho que na virada tinha mais policial do que gente frequentando a virada. Então, o bagulho tem uma impressão de segurança. E eu acho a Paulista muito mais... Os Jardins é muito mais inseguro que o centro. Eu acho, assim, eu frequento os Jardins e frequento também o centro, cara. Nunca me roubaram um celular no centro, já me roubaram nos Jardins.
Então é foda, porque ele é o lugar onde, de alguma forma, o desejo do paulistano ele acaba sendo imantado, sabe? Ele acaba sendo atraído pelo centro, porque eu acredito que São Paulo é grande demais pra gente tentar compreender. Então o centro reflete tudo, entendeu? Reflete a periferia, reflete as outras regiões, reflete tudo, vai desembocar no centro. É o nosso eixo. Isso que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast sobre empreendedorismo com Facundo Guerra. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Valeu!